Fala galera, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Não conseguimos fazer, não foi o caso fazer a reunião no Zoom hoje, né? Nesse início a gente está meio pegado ainda em configuração de câmera, como é que a gente faz, como é que a gente transmite, que por enquanto a gente está decidindo ainda como é que vão ser feitas as coisas. Assim que essa aula estiver disponível, eu disponibilizo lá no grupo para vocês, vai ficar gravado. Estamos aqui com o mesmo projeto de ontem. Uma parada que eu estou pensando em fazer, vocês me mandam depois se é a melhor forma, é começar da onde parei. Não queria fazer nada por trás, não queria parecer que tem um truque mágico que eu faço depois que a aula termina. O intuito aqui é mostrar mesmo dia a dia, na prática, como que a gente começa e termina o projeto, ponto a ponto. Vai ter momentos aqui que eu vou errar, vai ter momentos que vai ter um erro, vai ter momentos que vamos ter que pesquisar, seja a documentação, seja algum fórum. Isso eu acho importante para vocês verem que, e quando der errado, o que eu tenho que fazer? O que fazer quando as coisas dão errado, né? Porque em algum momento a tendência é que elas deem errado. Então é bom também a gente ter esse lance mais do ao vivo, do real, por causa disso. Para não falar que eu não fiz nada por trás das câmeras, né? Vou refazer um pouco o mapa mental. Ontem a gente estava fazendo um mapa mental para juntar um pouco da parte técnica na parte de negócios. Isso é bom para a gente ter uma noção já do que a gente pode fazer. Agora decidi deixar separado um só da parte de negócios, para a gente ter uma visão mais clara e mais apresentável, né? Focada só nessa área. Vou resumir aqui a aula de ontem. Verificar se sendo gravado mesmo. Tá. Na aula de ontem a gente começou esse notebook. Aqui a gente vê a tabela de conteúdos que a gente fez. Então as nossas configurações. Relembrando que eu recomendo sempre deixar esse padrão. Botar um H1 título 1, né? Só tem uma hashtag aqui. Um H1 chamado configurações. Um H2 chamado biblioteca. Um H3 para garantir que as bibliotecas estejam atualizadas. Relembrando, não é toda a biblioteca que vai estar atualizada usando o Google Colab. Isso é uma limitação que a aplicação tem. A gente usa esse comando, né? pip install-u. Lembrando que para realizar esse comando, que seria um comando de terminal, a gente põe um ponto de exclamação na frente. Agora a gente já atualizou elas, não quer dizer que a gente importou. O próximo passo é importar, e sempre tendo esse cuidado de também falar da versão que está sendo utilizada. Mas se outra pessoa no futuro for usar isso daqui, ou se até mesmo ela transformar esse nosso notebook no arquivo .py, ela tem que saber a versão das bibliotecas. Após isso, nós importamos os dados, temos uma clara visualização do que está sendo feito. Relembrando também que a gente sempre deixa, a gente importa os dados da primeira vez como data, depois transforma num DF usando um data.copy. Isso é importante para a gente manter um banco de dados, um backup salvo como data, independente de como mexa um DF depois, o data vai estar ali inteiro. E se não botasse ponto .copy, Daniel? Se eu colocasse só def igual a data, a gente vai ter um problema. Eu não quero que vocês estudem isso agora, isso é uma matéria um pouco avançada, não tem necessidade de saber. Mas o Python funciona o que a gente chama de alocação por ponteiro. Basicamente dois tipos de alocação de uma variável. Uma variável está aqui que eu vou guardar um valor nela. Eu posso alocar trazendo uma cópia dos dados, que é o que a gente está fazendo aqui, e falar, ó, essa variável vai ter o mesmo valor que essa outra variável tenha. E tem o segundo tipo de alocação, que é a alocação por ponteiro. Nessa alocação, quando eu falo que uma variável é igual a outra, é a mesma coisa. O computador pega o mesmo espaço da memória que está sendo alocada para um, vai ser alocado para outro. Ou seja, se eu mexer em um, eu vou mexer em outro. Ah, Daniel, mas eu quero mexer só um DF. Se tiver alocação por ponteiro, se tiver desse jeito, não tem jeito. Se você mexer um DF, você vai mexer no data também. A gente tem que evitar isso para manter o backup. Então a gente coloca esse ponto .copy. Não precisa estudar alocação por ponteiro, é um assunto meio avançado. Não é o momento. Mas saiba que o porquê que a gente está usando esse ponto .copy. Beleza? Depois que a gente importou os dados, a gente fez a descrição inicial, que foi nosso propósito de ontem. E lembrando, o objetivo da descrição inicial
é a gente ter uma visão geral do banco de dados que a gente vai tratar, como é que ele está funcionando, quantas colunas, quais são as colunas, quantidade de linhas, esse tipo de coisa. A gente não quer entrar em nenhuma análise muito aprofundada aqui. Vai ter um momento mais para frente que a gente vai fazer isso. Aqui é só para a gente ter uma visão inicial. Vão ter algumas coisas que a gente vai sempre ver, que é basicamente o método que a gente vai seguindo. Que é, por exemplo, eu sempre gosto de botar um def.head, que a gente vê as 5 primeiras linhas ali, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. Se eu quiser ver as 5 últimas, def.tail. Lembrando, esse parâmetro aqui para a gente revisar. Se eu quisesse ver as 10 primeiras ou as 15 primeiras, é só passar esse parâmetro aqui. 10, 15, 20, por aí vai. Mesma coisa com tail. Outra coisa importante, def.info. É muito bom ter esse método na manga, né? Quando eu falo método nesse sentido, é o método da linguagem orientada a objetos. Se você não sabe isso aí, não tem problema. Ao longo dos nossos encontros a gente vai abordar esse assunto. Mas sabe que quando eu tenho um objeto, eu ponho um ponto, e eu ponho isso que parece uma função, esse head, esse info, são métodos que eu estou chamando desse objeto. Os métodos nada mais é que uma função que já foi feita. As pessoas que desenvolveram essa ferramenta, que desenvolveram essa biblioteca, deixou essa função feita, a gente pode utilizar. Bom pra gente não precisar criar tudo do zero. Já pensou ter que reinventar a roda toda vez que fosse andar de carro? Não é o caso, né? O que esse comando .info faz? Ele mostra as colunas, o nome delas, a quantidade de valores não nulos. Aqui, por exemplo, 254 não nulo. Significa que existem 244 linhas que não são nulas. Então já tem essa noção. E falo the type, que é o tipo de dado que está sendo guardado. São objetos, são floats, são int. Tudo isso a gente falou no encontro anterior, só revisando para ficar um pouquinho mais claro. Dado que a gente já fez a descrição inicial, um artifício muito bom é usar um relatório do Pandas Profiling. Pandas Profiling é uma biblioteca que foi feita exatamente para fazer isso. Você pegar um banco de dados, um data frame. Foi feita especificamente para os data frames, inclusive. O nome do parâmetro que a gente utiliza ao passar, inclusive é df, porque é a abreviação de data frame, né? Para mostrar que essa biblioteca foi feita com esse intuito. A gente chama aqui, primeiro a gente configura, inicializa essa variável profile report e fala que ela vai ser o pp voltando lá em cima, né? A abreviação de Pandas Profiling, assim como PD, abreviação de Pandas. Chama esse método profile report, passa o parâmetro df. Deixa eu ver se vai aparecer os parâmetros aqui. Ainda não apareceu. Vai passar o parâmetro df, vai gerar o relatório. Já vai ter um relatório completo de toda a análise que a gente fez anteriormente. Pô, Daniel, se já tem um relatório tão completo, tão bonito, por que eu fiz aquela análise inicial? Porque o que a gente está fazendo aqui é o caminho correto. É um caminho que você faz a análise inicial, você mostra para o recrutador, ó, se eu precisar fazer na mão, eu consigo, tá aqui. Pá. Agora, para automatizar o processo, a gente também consegue gerar esse relatório. Esse é o caminho correto, do manual para o automatizado. Porque tem uma galera que faz o caminho contrário, né? Ele quer aprender o Pandas Profiling e não quer aprender a parte inicial, a parte manual da coisa. Aí se um dia, por qualquer motivo, o Pandas Profiling não funcionar, como é que fica a nossa análise? Então a gente não pode ficar dependendo desse tipo de artifício. É muito bom a gente utilizar, a gente tem que contar com ele, a gente não pode precisar dele. Eu vi essa frase esses dias do Flávio Augusto, inclusive, dando da WhatsApp no treinamento que a gente estava recebendo. Há coisas, há pessoas na nossa vida, há ferramentas que a gente utiliza, que nós temos que, com determinada tarefa, contar com essas pessoas, mas não precisar delas. Tem que ser de uma forma que, caso a gente não consiga utilizar por algum motivo, a gente tem um plano B. A gente, mesmo sem aquilo, a gente consiga fazer acontecer, na medida do possível. Deixa eu mentir. Então, aqui a gente já tem esse relatório. Esse relatório é muito bom, porque já dá o número das variáveis, dá o número de observações,
que são o número de linhas, dá o número das células em branco, a porcentagem das células que estão em branco, a porcentagem das linhas duplicadas. Eu também consigo analisar cada variável separadamente. Já tem um gráfico, um histograma, os valores comuns, tudo calculado, para a gente ter uma ideia. Isso não quer dizer também que a gente não vai fazer essa análise lá para frente. É importante fazer essa análise, é importante demonstrar conhecimento. Lembrando aqui que o propósito de fazer todo o projeto, um portfólio, é demonstrar para um recrutador ou uma pessoa que está analisando a gente possui esse conhecimento, a gente possui esse saber. Então é importante a gente fazer muita coisa na mão, muita coisa do zero também, para mostrar que a gente consegue lidar com essas ferramentas. Aqui, já tem um gráfico de cada uma delas, estatística, histograma, para cada uma das colunas. Ó. Quando uma coluna tem um erro, algo que a gente possa se preocupar, esse aqui ele avisou. Ele dá um aviso, né? Ele já fala, isso aqui está com uma correlação alta. Tempo está com uma correlação alta. Beleza. Aqui mostra também a correlação entre as variáveis, a gente vai ter uma ideia. Mostra valores nulos. Ainda bem que nenhuma coluna tem valores nulos. É um banco de dados bem comportado, tudo certinho, bonitinho. Aqui ele fez um pouco do ponto red nosso lá, né? Só que usou 10 linhas. Usou o tail de novo, pra vocês verem que é um padrão que se repete. Ele mostrou aqui as linhas duplicadas. Por algum motivo, essa linha apareceu 2 vezes no nosso banco de dados. Quer dizer que ela está errada? Não necessariamente. Nada impede de acontecer. Mas alguma coisa está estranha aí, não tá? A gente vai abordar isso um pouco mais para frente. E aqui também a parte muito boa que eu gosto de mostrar para vocês é os avisos. Se a gente subir no relatório do Pandas, tem uma parte aqui escrita avisos e já mostra o que está acontecendo de errado, mais ou menos assim. Isso é bom para a gente ter uma ideia e vai guiar um pouco a nossa análise no futuro. Esses avisos aqui a gente tem poucos, ainda bem, que são as linhas duplicadas e a correlação. Ele está falando que essas duas variáveis são bem correlacionadas, o dia e o tempo. Beleza, vamos investigar isso mais para frente, não vamos ficar preocupando muito com isso agora não. Aí a partir disso, depois da descrição inicial, a nossa etapa que eu gosto de fazer é o pré-processamento. O que é o pré-processamento? É aquele momento em que eu vou alinhar, melhorar e meio que aparar algumas arestas do nosso banco de dados para a gente começar a nossa análise. Nesse momento, eu não quero fazer nenhum tipo de escolha. Como assim escolha? Eu não quero perder nenhum tipo de informação. Eu não vou fazer uma transformação cortando os outliers, por exemplo, ou sair excluindo o dado. Não é o momento. Aqui eu só quero fazer uma preparação inicial para a gente fazer a nossa análise exploratória. Se mais para frente, durante a análise exploratória ou durante a construção de algum modelo, a gente sentir a necessidade de um tratamento maior de dados, a gente pode fazer. Mas nesse momento é só para deixar, digamos assim, usável. Eu consigo usar. Aqui a gente identificou alguns problemas. O primeiro na verdade foram só 2. O tipo de coluna e as linhas duplicadas. O tipo de coluna é uma coisa que a gente geralmente vai utilizar. Por quê? O Python, ele tem problema, aprendi isso esses dias inclusive, ele tem problema de alocação de memória. Ele não é muito bom em reconhecer o melhor tipo de variável para cada... o melhor tipo de dado para cada uma das nossas variáveis, das nossas colunas. Quando a gente tem uma string, por exemplo, é muito comum ele jogar o tipo como object. E isso aloca mais memória. Um objeto aloca mais memória que uma string. No nosso caso aqui não vai ser um problema, por enquanto. Mas quando a gente estiver lidando com um banco de dados de 100 mil linhas, 200 mil, 500 mil linhas, quiçá, isso vai ser meio ruim. E é bom que a gente já vai treinando essa mudança de tipo de dado. Como é que a gente faz aqui? No nosso banco de dados, que a gente nomeou de DF, se eu escrever esse DF, ele aparece na tela completa. Se eu abro o colchetes e ponho e entre aspas eu dou o nome da coluna, ele vai jogar só o nome da coluna. E aqui embaixo a gente aparece o tipo de dado, que não é o que eu quero.
A gente usa esse comando .wasType string e associa, né? Ou seja, aqui eu estou falando a coluna sex vai ser igual a coluna sex com a transformação de string. Aí, dado que a gente fez isso, na próxima a gente mostra essa coluna de novo na tela, já aparece lá, string. Basicamente a gente vai fazer isso por todos os nossos tipos de variáveis, tanto que são categóricas no caso, que são o sex, smoke, day e time. Basicamente a gente fazendo isso sem muito mistério. Perfeito? Nas linhas duplicadas, aqui a gente jogou o dataframe e apareceu na tela. Agora, aquela linha duplicada lá, deixa eu até voltar no Panos Profile. E o Panos Profile é muito bom por esse motivo também. Às vezes durante a própria análise a gente utiliza ele como apoio. Deixa eu voltar aqui nas linhas duplicadas. Aqui. Olha, não é impossível, nada impede, mas qual é a chance do banco de dados pequeno, digamos assim, 244 observações, qual é a chance de duas pessoas do sexo feminino, fumantes, e numa terça-feira, no almoço, uma mesa de duas pessoas, ter uma conta de $13, né? O banco de dados tem dólares, uma gorjeta de $2. É bem improvável, né? Não é impossível, mas é um pouco improvável. Aí nesse caso, como é uma só e é muito pequeno, a gente pode excluir. Não que fosse fazer grandes diferenças, mas é bom excluir para evitar esse tipo de informação dupla. Ou pode ter sido um erro para passar na tabela do Excel, ou pode ter sido um erro nesse momento. É bom excluir. Nesse caso, como não vai fazer tanta diferença, a gente pode excluir sem problema. Como é que a gente faz para excluir? A gente utiliza esse método chamado dropDuplicates. DropDuplicates faz exatamente o que o nome induz, né? Ele elimina as linhas duplas. Vou passar a fazer uma coisa que eu acho muito importante, que é ler a documentação. É sempre bom estar com a documentação do lado. Então, para se qualquer momento aparecer algum método, alguma coisa na aula que não esteja 100% ainda, faz o seguinte, só pega ele, joga no Google mesmo, dropDuplicates pandas. Vai aparecer a biblioteca, você clica, e aqui aparece. Está em inglês. O ideal é ler em inglês, e se aperfeiçoando com o tempo. Mas se não tiver 100% ainda, também não tem problema. Joga um Google Tradutor. E por que não é bom? Porque o nome dos parâmetros, aqui ele está traduzindo, mas lá ele não vai traduzir. Então a gente meio tem que fazer um cara crachá depois para saber exatamente. Por exemplo, o que ele chama lá de subset, aqui ó. Aqui está como rótulo de coluna de subconjunto. Então, o ideal seria em inglês. Mas, vamos lá. Se você tiver com dificuldade na sua máquina em português, não tem problema nenhum. O que ele está falando aqui? O dropDuplicate, ele retorna um dataframe com as linhas removidas, com as linhas duplicadas removidas. Considerando certas colunas é opcional. Ou índices, incluindo indexes de tempo, são ignorados. O que é importante para a gente? Mas essa parte aqui, a gente vê quais são os parâmetros. Subset é o parâmetro que eu digo quais as colunas eu quero que estejam duplicadas. Por exemplo, aqui, eu poderia falar que basta a conta e a gorjeta estarem duplicadas para eu eliminar. Não precisa ser todo, basta esse. Então, eu ia criar um parâmetro aqui chamado subset, igual, ia passar total bill e o tip, considera só essas duas. Mas, se eu quiser considerar tudo, eu não preciso passar esse parâmetro, porque se eu não passar nada, o padrão dele, o default, é que considerar todas as colunas, ou seja, só se todas as colunas forem repetidas ele vai eliminar. Continuando,
quais são os parâmetros que a gente pode usar. O que a gente usou ali foi o inplace e o ignore index. O inplace eu uso para que a mudança que eu faça ali continue valendo, né? Vale é meio estranho. Continue valendo do meu data frame. Porque eu poderia simplesmente querer saber como é que seria se eu eliminasse, sem de fato eliminar. Mas para eu fazer que essa mudança faça acontecer, de fato, data frame, tenho que botar esse in place igual true. E como eu vou eliminar uma linha, ela vai mudar o nosso index. Aqui está indo de 0 a 253. Eu vou eliminar uma linha, suponha a linha 200. Então, novo index ia ficar 197, 198, 199, 201, 202. Para evitar isso, a gente usa o ignore index, que ele reseta o index e começa a contar tudo de novo. 0, 1, 2, 3, por aí vai. Esses dois parâmetros eu fiz questão de mostrar de uma forma mais precisa por duas coisas. O primeiro é para mostrar a documentação. Documentação é muito importante, pessoal. Por favor, aqui tem quase um livro disponível, de graça. As pessoas que criaram essa ferramenta, as pessoas que construíram o que a gente está usando, estão tentando falar para a gente como usar. É muito bom, é uma fonte que a gente não pode perder, é uma fonte de aprendizado que a gente não pode deixar de obter. Então, sempre que estiver usando a biblioteca, principalmente a biblioteca nova, deixe a documentação do lado aberta, ajuda bastante. Esses dois, primeiro, por esse motivo, e segundo, que eles vão aparecer em diversos outros parâmetros. Em diversos outros momentos eu vou usar o inplace e ignore index. Então, isso aqui a gente tem que ter meio que no sangue. Dado que a gente eliminou, terminou o nosso pré-processamento nesse momento. A gente lidou com as linhas duplicadas e o tipo de colunas. Esse momento tá bom. Depois que a gente termina o pré-processamento, como a gente faz uma alteração no banco de dados, é sempre bom que a gente faça um novo relatório, para a gente ver como é que estava antes e como é que estava depois. Vou ser muito parecido, porque no geral não mudou, mas, por exemplo, os avisos diminuíram. A gente tinha 3, agora tem 2. Foi justamente as linhas duplicadas que mudaram. Dado que esse aviso diminuiu, já tem uma ideia que está tudo mais ou menos certo. Isso aqui a gente vai olhar um pouco mais para frente. Fechou? Isso foi o que a gente fez ontem. Foi desde a configuração até a descrição inicial para um pré-processamento. Eu achei essa parte importante. Importante revisar também, porque eu tive a impressão que eu corri um pouco. E agora, para eu utilizar o código, eu tenho que iniciar meu ambiente de execução. Toda vez que a gente usa o Google Colab, a gente precisa iniciar um ambiente de execução. É só clicar aqui. Como é que a gente faz? Ambiente de execução. Para eu iniciar, se eu clicasse uma célula só aqui e colocasse para rodar, ele já ia iniciar. Mas para facilitar a nossa vida, eu já quero que ele inicie e execute tudo. Então eu clico aqui, executar tudo. Ele já vai estar refazendo todas essas análises, resgatando o banco de dados, configurando Manage Profile, fazendo isso tudo para a gente. Enquanto ele faz isso, eu vou voltar aqui para o nosso mapa mental. Vou fazer um mapa mental como disse anteriormente, basicamente só com a parte de pergunta de negócios agora, para escrever o tipo de pergunta que pode ser feita e a análise pode ser realizada. Cada uma dessas colunas é uma forma de separar um pouco mais. A gorjeta. Quais perguntas a gente pode fazer? A conta total, desculpa. Quais perguntas a gente pode fazer para essa análise ficar mais aprofundada? A gente ter uma ideia melhor e conhecer nosso banco de dados. Eu pensei em algumas aqui que a gente pode ir colocando. Isso vai muito de cada um e vai muito do projeto que você está fazendo. Eu vou colocar algumas aqui. Você pode fazer diferente. Eu recomendo que faça diferente, inclusive. Manda no grupo depois. A gente dá um feedback, dá uma olhada. A gente fala o que a gente está achando. Conta total. Criar um subtópico. Vamos lá. Qual é a distribuição do total das contas? Quando eu digo distribuição, seria, por exemplo, qual é a média
código de padrão. Quais são os quartis? Vamos lá. Vocês vão perceber que mesmo a análise de negócios, há dois tipos de análise. Geralmente uma análise descritiva, que busca para eu identificar, para eu explorar, para eu conhecer um pouco mais sobre uma determinada variável ou parte do banco de dados, e uma análise expositiva. Como é que funciona? Primeiramente, a gente faz uma grande análise descritiva, para explorar tudo o que a gente quer, para a gente conhecer o nosso banco de dados e testar nossas hipóteses. Será que tal coisa funciona? Vamos ver. A gente faz 5 análises, 5 gráficos. Será que a outra hipótese é válida? Faz mais 5 gráficos. Será que tal outra coisa acontece? E vai explorando. Um livro muito bom que eu li, ele usa uma analogia que fala que esse momento é como abrir ostras. Uma pessoa que vai procurar pérolas no oceano, o que ela faz? Ela abre ostras para procurar uma pérola. Mas não é toda ostra que contém pérola. Até porque se fosse assim, o preço da ostra seria altíssimo. Só são algumas. Então, de 100 ostras que ele abre, vamos brincar aqui, umas 2, 3 teriam pérolas. Não sei esse valor não, tá, gente? Isso é uma analogia. Então, basicamente, a gente está fazendo. A gente vai abrir aqui 100 ostras, vamos achar 2, 3 pérolas, que vão ser os principais pontos da nossa análise. Vão ser os resultados que a gente vai obter, as conclusões que a gente pode tirar. E a partir dessas pérolas, a gente vai criar uma história do início ao fim, mostrando nossa exploração e o nosso resultado. A gente não vai focar em tudo que a gente fez. Você vai focar só na melhor parte. Só na Nutella, digamos assim. Só que a gente tem ali de melhor. Então aqui vai ter várias perguntas como qual a média, código de padrão, como é que tal coisa funciona. Mas nem todas vão aparecer na nossa apresentação final. Isso é importante dizer. A gorjeta, quais outras perguntas a gente pode fazer? O valor total da conta influencia na gorjeta? Qual é a distribuição da porcentagem a gorjeta representa na conta total? São tipos de perguntas que a gente pode ir fazendo. Acho importante, mesmo que demore um pouco mais de tempo, mostrar a construção no mapa mental, porque não adianta a gente correr muito rápido na direção errada. Então, se a gente não tiver uma direção clara, uma direção certa, a gente pode correr para o lugar errado. Então, é bom a gente ter isso bem claro na nossa mente. As próprias empresas mesmo são feitas reuniões só para decidir esse mapa de negócios. Então, esse mapa mental. Então, não é algo que a gente está perdendo tempo não, podem ficar tranquilo. E com a distribuição, a mesma coisa. Qual é a média? Deixa eu até copiar aqui, ó. Infelizmente não copia, achei que copiasse. Código de padrão. Deu um probleminha aqui. A gente ter cuidado conforme a gente mexe aqui, às vezes você vai tirando algumas coisas do lugar. A gente tem que ter cuidado para não ficar nada assim. Fica bem apresentável. Quais são os valores mais frequentes? Perfeito. Ali a gente está analisando o percentual da gorjeta em relação ao custo total, né? Ou seja, se eu tenho 10 dólares de conta em um dólar de gorjeta, foi 10%. Eu estou analisando essa distribuição. Agora eu vou analisar só a gorjeta.
Qual é a distribuição da gorjeta? E aqui repete. Aqui repete as mesmas coisas. Não vou ficar reescrevendo tudo isso aqui não. Com a distribuição vocês já entendem o que é isso aqui para não perder muito tempo. Sexo, na verdade é o gênero masculino ou feminino, né? O gênero influencia na gorjeta? O gênero influencia na conta total? O que a gente mais pode perguntar também, dadas as colunas que a gente tem aqui. Vamos lá. Será que o gênero influencia se a pessoa é fumante ou não? Como eu posso dizer, será que eu tenho mais homens ou mais mulheres fumantes? Se bem que esse não é um dado que a gente tem no nosso banco de dados, né? Nossa coluna é diferente. Smoker quer dizer que, se for sim, quer dizer que naquele conjunto de pessoas, no conjunto de pessoas que foram fazer um lanche ou estavam na mesa, tinha um fumante. E o gênero, né, o sexo, é o gênero da pessoa que pagou a conta. Então acho que não pode ser muito... Não vai ter essa análise, sabe? Então, pareceu uma pergunta que poderia ser promissora, mas se mostrou aqui inválido. A gente vai ver que muitas hipóteses aqui que a gente vai ter assim. Você acha, a gente tem uma ideia que pode ser bom, pode ser promissor, mas depois a gente acaba vendo que não faz tanto sentido, é um pouco inválido. O gênero influencia na gorjeta, o gênero influencia na conta total. Acho que pelo gênero tá bom. Fumante. Qual é a distribuição? Fumante. Haver pessoas fumantes influencia na conta total? Haver pessoas fumantes influencia na gorjeta? Outro ponto pode ser interessante também. Haver uma pessoa fumante influencia no horário. Isso aqui são coisas que a princípio você fala, pô, nada a ver, fumar e horário, mas uma análise que a gente pode fazer para tirar essa dúvida. Porque, vamos supor, eu tenho muitas pessoas fumantes no restaurante que na verdade são trabalhadores. Trabalhadores trabalham para o restaurante e são fumantes. Esses trabalhadores, eles vão no restaurante depois do trabalho, terminam um dia exaustivo do trabalho, passam no restaurante, pedem um lanche. Aí, identificar que eu tenho mais fumantes num horário pode me fazer pensar por que disso. E essa análise me faria em algum momento, talvez, chegar nessa conclusão. Que tem alguns trabalhadores ali perto que são fumantes que vão naquele horário. Sabendo disso, tem um erro aqui. Sabendo disso, a gente poderia fazer uma promoção específica. Trabalhadores da empresa tal tem tal promoção. De tal e tal hora vai ter um happy hour. Vai estar mais barato, vai ser 2 pelo preço de 1. Então, identificar um grupo específico de consumidores é um trabalho bastante interessante dentro de ciência de dados e algumas empresas tentam fazer, justamente para saber disso. Qual é a melhor forma de atender aquele grupo específico de consumidores? Então, falando isso, pode dizer que, mesmo que não pareça ter tanto sentido, vale a pena fazer uma análise para a gente ter uma ideia. Da mesma coisa no dia. Pode fazer para todas as variáveis, na verdade, né? O número de variáveis é pequeno. Então vamos lá. Influencia no dia.
ver uma pessoa fumante influencia o tamanho da mesa? Beleza, o dia da semana. Qual é o dia mais frequentado? Isso é bom saber. Porque, por exemplo, antigamente a gente tinha uma promoção, aquelas de Burger King, né? Algumas pessoas... É muito famosa, que você rasga o cupom, mostra lá na frente. Antigamente não era válida todos os dias a promoção. Só era válida de segunda a quinta. Que era justamente os dias da semana em que iam menos consumidores. Eles queriam fomentar que mais pessoas fossem nesses dias específicos. Criaram essa promoção específica para esses dias. Então é bom a gente ter essa noção. Qual o dia mais frequentado? Aqui que eu falo que é importante ter cuidado. Um errinho que você faça nesse software muda bastante coisa. Há muita diferença de movimento entre os dias. Se a gente quiser ser mais específico ainda, há muita diferença durante a semana e o final de semana. São análises que a gente pode realizar. Time é o horário que as pessoas tentam comer, seja o almoço ou janta. Então, qual o horário mais frequentado? Há muita diferença entre os horários. Aqui é interessante também a gente puxar um subtópico. Quantas pessoas frequentam cada horário? Tamanho da mesa. Qual é a distribuição dessa variável? E aqui é igual um fumante, né? Se não tiver nada específico, a gente pode tentar associar com os outros. Por exemplo, tamanho da mesa influencia na conta total? Pergunta que a gente pode se fazer. E por assim vai. Tamanho da mesa influencia na gorjeta? Existem horários. O horário afeta o tamanho da mesa? Porque isso é importante. Se eu souber que no almoço, por exemplo, o número de mesas são maiores, eu vou precisar ter mais espaço, talvez. E o tamanho das mesas, não posso ter, por exemplo, uma mesa para 2 pessoas, uma mesa que provavelmente não seria ocupada. Se a gente visse que nesse horário, geralmente vai 4, 5 pessoas. Então esse tipo de informação pode ser importante. Da mesma forma que o dia também. Perfeito. Eu acho que eu gostei de gastar esse tempo aqui com vocês para mostrar isso, porque a gente até pensa, caramba, um banco de dados tão básico, não sei o que fazer, o que eu faço, quais são as análises, o que pode fazer o que. Então é muito importante. Isso foi inclusive uma questão que eu tenho recebido bastante. Daniel, não sei começar uma análise. Daniel, eu abro o notebook, tento começar, não sei para onde ir, não sei um caminho, não sei um passo a passo. E de fato é difícil, todo projeto é um projeto, todo desafio é um desafio. Mas quando a gente tem a visão e o caminho mais claro,
facilita bastante. Então esse é o primeiro passo. Antes de começar qualquer coisa, crie um mapa mental, explore esse banco de dados, vê como é que está funcionando. Então é importante fazer isso, eu queria dividir com vocês. Isso aqui vai estar disponível. Uma função interessante é que esse aqui é um arquivo do software Xmind que a gente usa. Esse aqui é o arquivo, mas eu posso exportar em diversos formatos. Tendo cuidado para não ter nada em cima, nada embaixo. Posso vir aqui em File, Export, PNG, PDF, até Excel exporta aqui. Vou exportar em PNG para vocês. Escala 100%, background transparente. Aqui nos documentos, tipo dataset, mapa mental. Agora se eu abrir aqui, documentos, tipo dataset, mapa mental. Opa, aqui. Como eu estou usando o modo trial ainda do Xmind, aparece esse logo, Trial Mode. Ele é de graça, você pode baixar, vai ter essa versão gratuita. Existe algumas facilidades da versão paga, mas eu acho que ela não é tão necessária assim. Vocês podem manter a versão gratuita tranquilamente durante um bom tempo. Claro, se for fazer uma apresentação para um cliente, se for fazer um negócio um pouco mais bonitinho, investiga se vale a pena, mas a princípio, tranquilo, até bonitinho esse logo aqui, não é o pior dos mundos, digamos. Então perfeito, agora que a gente já tem as nossas perguntas, a gente poderia seguir para a nossa análise de dados. Eu vou deixar ela, só não vou fazer hoje, eu vou deixar para um outro dia, já passou bastante tempo. Mas qual seria o próximo passo aqui? Se de fato abrir mais uma sessão, jogar esse texto mais para baixo, chamar de EDA. Cada uma dessas EDAs eu ia abrir. Deixa eu até ver se tem o nome das variáveis aqui de fácil acesso. Cada uma eu ia botar o nome das variáveis. Viu? Pá. Smoker Day. Pessoal, inclusive, como eu faço tudo ao vivo, né? Eu acho que talvez fique um pouco lenta a aula. Então, se você sentir essa necessidade, não se acanhe. Põe no vezes 2, vezes 3, vezes 3,5. Esses dias eu me peguei assistindo uma aula vezes 4. Sem vergonha nenhuma, pode colocar aí para acelerar. Aí agora, a gente abriu esses subtópicos. Para cada um das nossas perguntas aqui, podem se formar uma pergunta lá. Isso até ajuda a gente a se organizar um pouco. De poder pegar essas perguntas aqui e colocar. 2, 3. Qual é a distribuição? E lembrando que tudo que a gente faz aqui, ainda mais quando a gente pensa em organização de título 1, título 2, foi aqui na esquerda de fácil alcance. Para a gente se lembrar, conforme o projeto vai crescendo, isso está de fácil acesso. Isso aqui a gente pegaria e colocaria aqui. Como a gente não vai fazer essa análise hoje, eu não vou fazer aqui, em outro momento a gente faz. O último ponto que eu gostaria de começar a comentar com vocês é que é um hábito que eu acho muito importante. A gente já comentou em alguns momentos a importância de deixar muito claro o que a gente quer fazer e mostrar para o recrutador aquilo que interessa, que a gente quer que ele veja. Então um ponto importante é comentar o código. Comenta o código, comenta o código, comenta o código. Eu sei que é chato, eu sei que é ruim, mas a gente tem que fazer isso. No final das contas dá um aspecto muito melhor. Essas aqui, a princípio, não precisa comentar não, mas no restante, qualquer outra linha de código que tem, põe uma linha e já se acostuma, fazendo o mesmo põe comentário. Porque se deixar para fazer depois, a gente não vai fazer. Qual seria o comentário que eu faria aqui, por exemplo? Guarda o caminho
do arquivo a variável filepath. Aqui lê o arquivo e o transforma em data frame. Aqui eu já gosto inclusive de dar resposta, de dizer que é importante ter o backup. Atente-se que é importante guardarmos a variável data com o backup dos dados, trazendo também a variável def, que será a variável que de fato vamos utilizar. Daniel, eu vou fazer isso sempre? Não, porque os projetos são muito parecidos uns aos outros, pelo menos na introdução, né? Então isso aqui é comum que se repita. Então vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo, essa parte aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Embaixo, Ctrl+C, Ctrl+V. E por aí vai. Então seria copia a variável backup na variável def, mostra o data frame na tela. E aqui já joga o def vai ser mostrado na tela, não precisa ter essas linhas aqui. Aí clica uma vez, ele já importa o arquivo, já cria o backup, já cria o def e mostra na tela. Descrição inicial, aqui mostra o data frame na tela, mostra as primeiras 5 linhas, as últimas 5, perfeito. Cria o relatório, mostra o relatório na tela, show. Pré-processamento, tipo de coluna. Aqui a gente pode manter só do meio, que a gente utilizou. Isso aqui tá desse jeito porque a gente está fazendo explicação, mas a gente pode colocar só no meio. Vamos lá. Altera o tipo de variável para o formato string. Já copia. Estou fazendo questão de mostrar isso porque eu comentei com algumas pessoas algumas vezes. As pessoas não olham o nosso código. Um recrutador que vai avaliar, inclusive tem dia que o recrutador nem é da área que de fato faz um código, né? Pode ser uma pessoa do RH, pode ser uma pessoa de outra área. Então é muito importante que o comentário esteja falando exatamente o que você está fazendo, de uma forma amigável, sem jargão muito técnico, mas de forma que a pessoa consiga só ler e entender. Porque eu te falar, a pessoa ia abrir isso aqui, ia ler, tudo bem, portando os dados, ia ignorar isso aqui tudo. Ia falar, beleza, mostrou o gráfico, mostrou a tabela, show. Descrição inicial, beleza. Ia rolar o relatório, beleza. Ela não ficou olhando o parâmetro que você usou, o que você escreveu, o que você fez. As pessoas olham comentários, textos escritos e resultados. O código as pessoas têm a negligenciar bastante. Então a gente tem que fazer todo um esforço para que o nosso código fique o mais apresentável e entendível possível. Por isso que a gente está comentando tudo aqui. Linha duplicada. Mostra o data frame na tela. Perfeito. Elimina as linhas duplas. Aqui a gente pode aproveitar e explicar o que os parâmetros fazem. O parâmetro in place faz com que a alteração ocorra diretamente na tabela, nos dados, no data frame.
o parâmetro pá. Ignore index faz com que o index seja resetado. Sei que é meio chatinho, sei que a gente não gosta de fazer, mas se a gente não fizer agora, quando o projeto estiver gigante, a gente não vai fazer mesmo. Mancha outra frame na tela. Crio o relatório, mancha outra na tela. Perfeito, nem doeu. Então por hoje foi isso, gente. Resumindo o que a gente fez, dando essa passada, desde atualizar a biblioteca, importar, fazer a descrição inicial, pré-processamento, começando a EDA e plotando o que foi mais importante na aula de hoje, mapa mental. Se você sair da aula de hoje sabendo pelo menos a importância, se dedicando a fazer um bom mapa mental, indicando qual vai ser o caminho que você seguir no seu projeto, qual foi seu raciocínio, o que você fez, eu vou me dar por muito satisfeito. Então é isso, relembrando a estrutura inicial e mapa mental. Essa aula vai estar disponibilizada assim que possível e o mapa mental também vai estar lá no nosso grupo. Um forte abraço, ficamos por aqui.